Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica e essa é a última aula do nosso primeiro módulo da matéria de eletrônica. Chegamos ao final, onde depois de 120 horas espero que você tenha aprendido bastante a respeito dos componentes eletrônicos. Mas ainda nessa última aula nós vamos ver uma importante associação que existe entre o transistor e o componente que nós estudamos na aula passada, que é o relé. Então hoje nesse fechamento a gente vai juntar o relé juntamente com o transistor e assim dar uma nova perspectiva aí para o acionamento de grandes cargas através de circuitos digitais, circuitos de pequena potência. Mas antes de nós começarmos a falar desse novo tópico da nossa matéria, novo tópico e último tópico dessa matéria, nós vamos fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada. Está aí, portanto, na sua tela a revisão de relés e nós estudamos na aula passada todo o fundamento, símbolo, funcionamento, aplicação e também aplicação disso em projeto utilizando os relés. Então vamos revisar isso. Então nós vimos que o relé, ou relé, como você preferir, ele é um interruptor eletromecânico, a função dele é realizar uma movimentação física quando você tiver uma corrente elétrica passando pela sua bobina, e aí você cria um campo magnético que ele vai atrair a alavanca que ela é responsável pela mudança dos contatos. Nós até vimos na aula passada, nós vimos um vídeo onde nós podíamos ver essa alavanca sendo pressionada a partir do eletromagnetismo gerado pela bobina. Então, esse relé, que na maior parte das aplicações mais simples, a gente está estudando aqui os relés de pequeno porte, a gente tem ele nessa disposição, e aí a simbologia, embora existam outras simbologias, essa é uma forma bacana da gente representar o relé, onde aqui nós temos uma bobina, e aqui a gente tem três contatos, o NF, o comum e o NA. São três pinos na saída do relé. E aí o funcionamento dele, sem aplicar tensão nessas bobinas, não tem corrente passando por essas bobinas. Então o que acontece? Sem energizar ela, eu tenho uma conexão do pino comum com o pino normalmente fechado. E aí o pino normalmente aberto, ele fica aberto em relação ao comum. Já quando eu energizo, passei para energizar, o que acontece com o comum? Ele deixa de ser contato com o normalmente fechado e passa a ser contato com o normalmente aberto. Então, ao energizarmos a bobina, o pino comum deixa de fazer contato com o pino NF e passa a fazer contato no pino NA, que é o normalmente aberto. Então, basicamente, esse é o funcionamento do relé. E aí, nessa transição, nós escutamos aquele TEC, que é justamente o relé sendo atracado. E aí nós vamos ver, então, o funcionamento, como que seria, então, essa transição de um modelo para o outro modelo, de relé atracado para relé desatracado. Então, ele ficaria assim, sem passar corrente, sem energizar a bobina. Eu tenho aqui uma chave aberta, impedindo que circule, interrompendo a passagem da corrente, ou seja, a bobina está desligada. E aí eu tenho então o meu comum conectado no normalmente fechado. Essa conexão que existe quando o relé está na sua mão, por exemplo. E aí quando você fecha essa chave, passa uma corrente pela bobina e aí o comum ele entra em contato com o normalmente aberto. E ele deixa de fazer esse contato com o normalmente fechado. Então basicamente esse é o funcionamento aí do relé. Então ele desatracado e ele atracado. Aí eu vou ter uma corrente na bobina que vai gerar um campo eletromagnético e vai fazer com que ele deixe de fechar contato com o normalmente fechado e passe a fechar contato com o normalmente aberto.
E aí temos parâmetros, né, para o nosso relé. Então tem a tensão da bobina, né, a tensão da bobina, que é essa tensão que eu vou aplicar à bobina, né. Ela é uma tensão contínua, né, ela é a tensão que vai ser responsável por provocar uma corrente que vai passar pelo relé, pela bobina do relé, que vai gerar esse campo eletromagnético que vai atrair o comum do normalmente fechado para o normalmente aberto. Então se aplica tensão contínua nas bobinas do relé, né? E aí quando você tem lá um relé de 6 volts, né? Se esse relé ele é de 6 volts, está aqui, né? Coil 6 VDC, significa então que você deve aplicar uma tensão na bobina de 6 volts para que o relé atraque, para que você tenha a mudança do comum do normalmente fechado para o normalmente aberto. Bem, outro parâmetro que nós temos é a resistência da bobina. Então nós vimos que existe uma resistência elétrica entre esse pino B1 e o pino B2, né? Essa resistência ela vai oscilar aí de 100 a 1,6 kΩ, vai depender da tensão que o relé trabalha, tá? Então é uma resistência que existe, por isso que vai nos gerar uma corrente. Então essa tensão da bobina dividido pela corrente da bobina, né, vai ser a nossa resistência. Então a gente sabe também que a corrente ela vai ser a tensão dividido pela resistência. Então essa tensão, essa corrente ela vai variar aí da faixa dos 30 mA até 120 mA, 150 mA, ou um pouco mais também, dependendo do tipo de relé, se ele é 24 volts, se ele é 12 volts, se ele é 6 volts. Essa corrente, quando você alimenta com a tensão certa, né, é essa corrente que é o nosso Ibob, corrente da bobina. O problema, né, como nós alertamos na aula passada, o problema do relé é que, mesmo sendo um componente para você acionar altas cargas, muitas vezes esses 30 mA, 50 mA ou 120 mA é uma corrente alta, né, para alguns dispositivos, principalmente para os dispositivos digitais, principalmente se você tiver uma placa de Arduino, um microcontrolador ou uma porta lógica, um CI de maneira geral, ele não tem corrente para acionar diretamente o relé. E é esse um dos problemas que a gente vai tratar na aula de hoje. E aí nós temos outro parâmetro que é a tensão máxima de saída. E nós vimos que as tensões de saída do relé, né, sempre em tensão eficaz, né, pode variar aí de 120 volts até 600 volts, ou até passar disso, né, para os relés médios de 1000 volts. Ou seja, você pode utilizar aqui entre o comum e o normalmente aberto, ou entre o comum e o normalmente fechado, lógico, com uma carga em série com essa alimentação, você pode usar aí até para os relés de médio porte até 1000 volts. Então ele suporta uma tensão alta de trabalho. E também, né, então aqui no caso esse relézinho aqui do nosso exemplo, ele é um relé de 125 volts, tá? AC. Mas ele também trabalha com tensão contínua na sua saída, tá? Então quando a gente fala de tensão alternada, essa tensão alternada é para a saída somente, mas a saída e a tensão contínua é na entrada. Então a entrada trabalha só com tensão contínua e a saída trabalha tanto com tensão contínua como tensão alternada. E aí são tensões maiores, então o objetivo é esse, né? A partir de uma tensão pequena, acionar algo que tenha uma tensão maior. Então isso vai gerar para nós, né, uma corrente máxima de saída. E essa, na minha opinião, é a maior vantagem do relé, né? A corrente máxima de saída é a máxima tensão que o relé suporta. E aí essa corrente aqui, né, quando ele atraque, você fecha, né, um circuito através do normalmente aberto ou através do normalmente fechado, né, dependendo de onde vai estar a sua carga. O interessante disso é que você tem aí valores aí de 10, 15 ampere, tá? No caso desse pequeno relé, né, ele suporta uma corrente de até 10 amperes na saída. Então isso é uma carga alta, tá? É uma carga realmente significativa em termos de corrente que vai estar circulando, ou seja, a parte desse barramento aqui, né, esses contatos aqui, o normalmente fechado, o comum e o normalmente aberto, são pinos grossos.
então por isso que ele suporta uma tensão, aliás, uma corrente mais alta. Tensão também que vai provocar uma corrente mais alta. E aí nós temos a especificação de compra. Basicamente, o que você precisa saber na hora de comprar um relé, né, é para qual tensão da bobina, tá? O que você vai alimentar esse relé para que ele possa ser energizado e possa trabalhar como um relé, né? A tensão máxima de saída, né? Ou seja, qual é a sua carga, você quer acionar com quantos volts, tem que ser compatível com o relé, e a corrente máxima de saída. Essa corrente máxima de saída é o quanto realmente que a sua carga vai puxar de corrente, o relé tem que suportar isso. Então, é sempre atento a essas 3 especificações na hora de comprar um relé. E aí um exemplo de aplicação que nós podemos ter, né? Nesse exemplo de aplicação, por exemplo, né? Se nós colocarmos aqui uma chave push button, é aquela que você aperta e ele fecha esses contatos, né? Então eu vou colocar aqui, vou ligar na chave push button, vou ligar aqui nas bobinas, tá? Então ligando aqui nas bobinas, o que eu vou ter a hora que eu aperto essa chave, vai passar corrente aqui na bobina do relé, tá? E aí o que eu quero que aconteça com a nossa carga, tá? A nossa carga, eu tenho, por exemplo, aqui, vou pegar aqui eu teria uma rede com 220, tá? Eu pegaria aqui essa fase, por exemplo, colocaria aqui no comum, né? O normalmente aberto colocaria na minha lâmpada, né? E aí a lâmpada ligaria aqui no outro ponto da minha rede de 220. E aí o que acontece? Quando eu apertar esse interruptor, né, ao apertar esse interruptor, vai passar corrente pelo relé, né, pela bobina do relé, e aí essa chave vai fechar, e quando essa chave fecha, ou seja, essa chave fechar que eu digo é o contato, né, passou corrente, energizou, ele troca do comum para o normalmente fechado, para o comum com o normalmente aberto. Então ele vai fazer essa troca e aqui ele fechou esse circuito, ó, que estava interrompido até então, né, faltava essa ligaçãozinha, e essa ligaçãozinha foi feita então através do campo eletromagnético, né, que provocou com que o pino de comum se conectasse ao pino de normalmente aberto e assim, né, fechasse esse circuito. Então quando a gente fala de corrente, né, a corrente de saída, essa corrente que vai passar aqui, ela tem que respeitar a corrente de saída. Essa tensão aqui, ela tem que respeitar a tensão de saída, tá? E a tensão da bobina, né, seria essa tensão aqui, tem que respeitar a tensão da bobina. E aí a função do relé, né? Onde que nós utilizamos o relé? Para que serve o relé? Né? Onde que ele é utilizado? Quando você pensa em colocar um relé no circuito, você está pensando em quê? Você está pensando em acionar circuitos com alta tensão ou alta corrente a partir de um circuito de baixa tensão ou corrente, né? Isso significa que aqui eu tenho uma baixa tensão, aqui eu tenho uma baixa corrente, né? Então, com baixa tensão e baixa corrente, eu consigo acionar alta tensão e alta corrente aqui, no caso, na nossa saída. Então, aqui na entrada eu tenho baixo, na saída eu tenho baixo. Uma outra vantagem é que esse circuito ele está eletricamente isolado desse outro circuito, embora você tenha no mesmo componente a bobina e os 3 pinos, né, de NF, comum e NA. Mas eletricamente a conexão dessa primeira parte com essa segunda parte do circuito, ela acontece só magneticamente. Então, por isso que é uma forma de proteção também do circuito. E essa proteção que o relé dá, ela é bem interessante. Voltando então, né, vamos falar da desvantagem, né? Nem tudo são flores, todos os componentes eletrônicos eles têm vantagens e desvantagens. E o relé tem a sua desvantagem sim. A desvantagem do relé é que é necessário pelo menos uma corrente de bobina, né? Nessa corrente de bobina você precisa de pelo menos aí 30 mA, 50 mA para fazer o relé atracar. Então, como eu falei há pouco, a saída de um CI ela tem 30 mA,
né? Então, como com 30 mA eu vou conseguir atracar um relé que precisa de 30 ou um pouco mais de 30? Então, não tem como. Então, um componente digital que precisa de um elo de ligação entre ele e uma carga maior, o próprio relé para ele se torna uma carga grande, né? Onde ele não consegue superar essa corrente, né, para fazer o acionamento do próprio relé. O outro ponto é que o relé é um componente lento, né, na transição entre o atracado e o não atracado. Então essa é uma outra desvantagem que a gente tem que lidar com o relé, e aí às vezes a gente supera isso com optoacoplador e outros circuitos um pouco mais rápidos, tá? E aí eu tinha deixado para você, né, um exercício para validação da sua presença. Eu gostaria de rapidamente comentar a respeito das questões. A primeira questão, ela perguntava para você, ela pedia para você definir o que é o relé, né? Defina relé, né? Ele é um interruptor então eletromecânico cuja movimentação física ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé. Então cria um campo magnético que vai atrair a alavanca responsável pela mudança do estado dos contatos. Então essa é a melhor definição que nós temos para o relé. Pessoal, então tá aí a nossa revisão a respeito dos relés, tá? Foi o tema da aula passada, e hoje nós vamos estar então abordando o nosso novo e último assunto aí dessa matéria que você vai ver agora no seu vídeo. Pois é, acionamento de cargas utilizando transistor mais relé. Então, isso significa que em alguns momentos é necessário eu juntar o transistor e o relé para que a gente possa então fazer um determinado acionamento. Vamos ver então, primeiro, quando não é possível utilizar nem o relé, né, e nem o transistor. Então nós vamos ver agora alguns casos que nem o transistor e nem o relé, né, conseguem acionar uma carga. Vamos pegar esse exemplo 1, né, de um motor de 9 volts e 1 ampere. Então esse motor aqui, ele é um motor de 9 volts 1 ampere e ele não tem a capacidade, né, quando você energiza ele vai consumir esse 1 ampere e ele vai precisar de uma queda de 9 volts, tá? E ele tem que ser acionado por um CI com 5 volts. Então desse CI vão sair 5 volts aqui. Então a ideia é utilizar o transistor para fazer essa interface. Nós fizemos isso diversas vezes. Qual é o problema disso? O problema disso é que esse motor vai consumir uma corrente de 1 ampere. E aí nós vimos que nós calculávamos essa corrente de base para fazer o transistor saturar, fazendo a corrente de coletor dividido por 10. Quando eu faço isso, nesse caso, eu vou ter o quê? 1 ampere dividido por 10 vai ser igual a 100 mA. Tá? Então eu precisaria de uma corrente de base de 100 mA. Ou seja, esse CI teria que fornecer 100 mA. Só que nós sabemos que a capacidade máxima que um CI tem de fornecer corrente é aí na faixa dos 20, 30 mA. Então ele não vai ter esse 100 mA. Então mesmo utilizando o transistor aqui, como a corrente demandada é muito alta, né, mesmo 1/10 dessa corrente, o CI não tem a capacidade de fornecer. Então eu não vou ter como... a ideia era que ele saturasse, né, mas ele não vai saturar. Ou seja, a carga acionada por uma carga acionada por uma tensão contínua com uma alta corrente. Então, se você tem uma alta corrente, uma carga com tensão contínua, mas ela é uma alta corrente, onde mesmo 1/10 dessa corrente o CI é incapaz de suprir, então eu não consigo usar o transistor. Bom, se eu não consigo usar o transistor, vamos então, né, tentar resolver com o relé. Nós estudamos o relé, então a ideia aqui é ligar um lado da bobina do relé no CI, onde vai sair 5 volts,
e o outro lado no negativo, né? no GND. E aí a ideia seria então, a hora que sair 5 volts, vai passar uma corrente por essa bobina. Só que essa corrente nós vimos, né, na nossa revisão e vimos também na aula passada, que foi a matéria de relé, que essa corrente ela vai girar aí entre 30 mA e 150 mA, né, podendo até passar um pouquinho, dependendo do tipo de relé, do valor do relé. Só que nesse caso aqui, olha, eu peguei como esse exemplo como se essa corrente fosse de 50 mA, ou seja, a bobina do relé vai precisar de 50 mA para que esse relé atraque, né? E ele atracando, né, atracou, eu vou ter ali 1 ampere, né, passando por essa malha. Tudo bem, essa parte aqui, olha, esse 1 ampere, o relé suporta, porque é na parte de potência do relé, é na saída do relé. O problema não é 1 ampere, o problema aqui é que o CI não tem os 50 mA para fornecer para o relé, e aí o relé não vai atracar por falta dessa corrente, ele vai ter só 30 mili no máximo, e o CI vai começar a esquentar porque ele vai trabalhar com uma sobrecarga. Então, nesse caso, pessoal, o CI não tem corrente suficiente para acionar o relé. Então, o que eu fiz com esse exemplo 1 foi mostrar para você que nós estudamos o transistor, né, para fazer acionamento de cargas com uma tensão ou corrente alta, desde que seja tensão contínua, e nesse caso não deu certo. Nós estudamos o relé, né, tentamos aplicar aqui e também nesse caso não vai dar certo. Então, o que eu quero mostrar é que o transistor sozinho e o relé sozinho não conseguem resolver o problema desse nosso circuito aqui, que tem um motor de 9 volts, 1 ampere, e não vai ser suficiente aí para suprir essa necessidade. Então, só o transistor ou só o relé não resolveram o nosso problema. Depois a gente volta nesse exemplo para tentar então dar uma solução definitiva para ele. Vamos analisar então agora um exemplo 2. Eu tenho uma lâmpada, né, que ela deve ser alimentada com 127 volts e ela vai puxar uma corrente de 100 mA, e ela deve ser acionada por um CI com 5 volts. Nesse caso aqui, nós temos um problema, porque esse 127 volts é tensão alternada. E simplesmente, né, eu não posso pegar um transistor e colocar essa lâmpada como carga e alimentar o meu transistor com 127 volts de tensão alternada, porque o transistor só trabalha com tensão contínua. Além do mais, 127 é uma tensão enorme para um transistor. Então, nesse caso, eu não consigo usar o transistor porque o transistor não trabalha com tensão alternada. Aí você vai pensar assim, bom, então vamos usar o relé, né? Porque o relé ele vai conseguir executar esse trabalho, né? Só que aí o que vai acontecer com o relé? É uma lâmpada de 127 volts acionada por um CI que vai sair 5 volts, daria certo, porque é só fazer o relé atracar, que aí ele vai fechar esse contato e a lâmpada acende. Só que qual é o problema? Mandando esses 5 volts para a bobina do relé, ele vai consumir uma corrente de 50 mA, tá? E o CI tem no máximo 30 mA. Então aqui também nós percebemos, né, que o CI ele não tem a capacidade de acionar diretamente o relé. Né? O CI não aciona diretamente o relé por conta dessa corrente mínima, né? Essa corrente para fazer a bobina atracar, né? Para fazer a bobina se excitar e gerar um campo eletromagnético para o relé atracar. Então esse IBOB, essa corrente da bobina, ela é muito alta para o CI, então ele não tem condições de fornecer essa corrente. Isso aconteceu no exemplo 2, mas também nós vimos no exemplo 1. Então, nesse caso, nós não conseguiremos também utilizar o relé para resolver o nosso problema. Mais um caso, então, que nem o transistor nem o relé foi suficiente para resolver aí a nossa situação. Como que nós resolveremos isso, né? E a ideia aqui era fazer esse relézinho atracar, mas ele não vai atracar por conta disso, porque
esse CI não tem os 50 mA para fazer realmente, para criar um campo magnético aqui para que ele possa atracar. Bom, e aí nós vamos estudar o acionamento do transistor com relé, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, a ideia foi mostrar para você na aula de relé que o relé funciona muito bem em diversos casos. Nas aulas de transistor nós fizemos N exercícios com projetos, achando resistor de base e tudo mais, onde o transistor ele era muito eficiente. Mas a ideia nesses dois exemplos foi de mostrar para você que existem casos em que só o transistor ou só o relé não resolvem. E aí a gente precisa unir o melhor do transistor com o melhor do relé, e aí a gente vai fazer o acionamento de uma terceira forma, que é o transistor chaveando o relé. Então seria o acionamento com o transistor mais relé. Então, vamos voltar no exemplo 1 e dar uma solução para ele, né? Então, lembrando que era um motor de 9 volts, 1 ampere, né, acionado por um CI de 5 volts. Então, a ideia do nosso circuito agora seria fazer isso daqui, né? Então, eu vou ligar o transistor, né, diretamente no CI, usando um resistor de base, é lógico, né, para ficar até com a tensão que sobra desse 0,7 aqui. E aí nós vamos pegar a partir dessa corrente, né, que vai passar por aqui, uma corrente de base, a ideia é que essa corrente de base sature o transistor. Então, com esse IB, essa corrente de base, o transistor vai saturar. A hora que ele satura, olha, o que ele está fazendo? Ele está pegando esse lado da bobina, que estava, se ele tivesse cortado aqui, ele não estaria conectado em lugar nenhum, e ele vai conectar esse lado da bobina no GND, né, no negativo. E aí o que acontece? Eu tenho um circuito aqui que é uma fonte de 6 volts, né? Simplesmente aqui essa fonte eu escolho, ela tem a única opção que eu tenho, a única decisão que eu tenho para escolher o valor dessa fonte, ela tem que ser uma tensão apropriada para a bobina desse relé. Então ela poderia ser de 9 volts, 12 volts, desde que essa bobina, desde que o relé tivesse uma tensão de bobina, um VBOB de 6 volts, e, enfim, ela tem que coincidir com o valor da tensão da bobina. Então aqui, olha, o transistor saturando, ele fecha aqui esse contato para esse outro circuito, né, que seria composto pela fonte externa, a bobina e um terra, né, e um negativo. E aí o que vai acontecer? Vai passar uma corrente por esse relé. Só que essa corrente que vai passar pelo relé, a gente está estimando ali aqueles 50 mA. Então vai passar esses 50 mA pelo relé e aí o relé vai atracar. Detalhe, esse 50 mA, quem tem que fornecer para ele não é mais o CI, e sim essa fonte externa aqui, essa fonte de 6 volts. Então ele vai fornecer esses 50 mA, né? E aí vai passar essa corrente pela bobina, ela vai se excitar, vai gerar um campo eletromagnético e aí, olha, o relé atracou, né? Então, olha, o relé atracando aqui, ó, né? Relé atracado, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter aí a corrente de 1 ampere passando pelo motor. Então, o grande lance, né, dessa junção do transistor com o relé é que praticamente eu separei esse circuito aqui em 3 partes. Se você reparar, eu tenho essa parte aqui, que é a fonte que está alimentando os 9 volts do motor, né? E o motor, e essa parte do relé, a parte da saída do relé, isso é um circuito. O outro circuito é a bobina com o coletor e o emissor, né? Com o resistor de transferência do transistor, é outra parte do circuito. E a outra parte do circuito é o CI com o resistor de base e a base do transistor, né? Então, quando a gente fala, né, da corrente de base, esse CI aqui ele não tem que ter 50 mA para acionar a bobina do relé. Aliás, vamos ver quanto que tem que ter de corrente, né, quanto que ele vai puxar de corrente
desse CI. Se eu pegar lá, então, IB igual IC sobre 10, que é o nosso critério para fazer a saturação, eu vou pegar quem? Eu vou pegar 50 mA e vou dividir por 10. Isso vai ser igual a uma corrente de base de 5 mA. Então, esse CI ele não tem que fornecer mais os 50 mA, ele tem que fornecer só 5 mA. Esse 5 mA vai fazer o transistor saturar. Transistor saturado, fechou aqui essa conexão para a bobina receber então a corrente, né? O que estava aberto vai fechar. A bobina vai receber os 50 mA, recebendo os 50 mA, o relé vai atracar e aí eu tenho um circuito de uma fonte externa, essa sim, essa fonte de 9 volts tem que ter a corrente de 1 ampere para fornecer para o motor, mas também não está puxando nem dessa fonte aqui e muito menos do CI. Então dessa forma a gente consegue resolver o problema do exemplo 1. E quando sair nível lógico 0, né, eu posso também ter aqui no transistor, né, então assim, o motor começou a girar. Mas quando sair 0 volts aqui desse CI, visto que ele é um componente digital, é um componente de controle, e quando esse CI quiser controlar esse motor para que ele pare, né, de funcionar, ele vai mandar 0 volts. Mandando 0 volts, a corrente de base vai a 0, e aí o que vai acontecer com o transistor? Ele vai cortar, porque a ausência da corrente de base provoca a falta, vai provocar o corte do transistor. Cortando o transistor, ó, eu tirei a alimentação dessa parte da bobina, né? Esse circuito ele está aberto, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter corrente passando por ele? Não. Eu vou ter esses 50 mA na bobina? Não. Então aqui na bobina eu vou ter 0 ampere, não tenho corrente. Não tendo corrente, não vai estar excitada as bobinas. Esse relé vai estar atracado? Também não. Então ele vai ficar o comum em contato com o normalmente fechado. O que aconteceu com esse circuito aqui, né, desse circuito entre o motor e essa fonte de 9 volts, ele abriu, né? Então de atracado ele vai desatracar, então ele abriu esse contato e eu vou ter a corrente passando pelo motor? Também não. Então dessa forma o motor vai parar. Então é possível, né? O CI, né? E aí a importância desse CI, esse CI é o elemento de controle. Então o elemento de controle você vai estudar depois em eletrônica digital, em programação, em Arduino, você vai estudar isso também em outras matérias. O elemento de programação, o elemento de controle, ele é aquele responsável por mandar 0 volts, 5 volts, quando você quer acionar ou não quer acionar. O problema é que você não consegue ligar ele direto no motor, que precisaria de 9 volts e puxaria uma corrente de 1 ampere. E também não consegue nem acionar um relé direto. Então você usa o transistor juntamente com o relé, e essa é uma solução muito boa para a maior parte dos casos que nós temos quando nós queremos acionar grandes cargas. Então, dessa forma, o CI ele tem que ser responsável por enviar a corrente para saturar o transistor. O transistor tem que ter corrente somente para, ao saturar, fechar então um lado da bobina com o GND. E aí, passando a corrente pela bobina, a bobina é responsável por fazer a mudança, o chaveamento do comum com o normalmente aberto, fechado para o comum normalmente aberto, e aí você vai ter um circuito onde você vai ter a malha ali da fonte externa juntamente com o motor, que é o que a gente vê nesse caso aqui, né? Então, a partir do momento que ele saturou, né? que o transistor saturou e ele energizou, ele vai fechar o comum com normalmente aberto, mas a hora que eu corto, então ele abre e eu fico sem corrente elétrica. Vamos tentar agora resolver o problema do nosso exemplo 2. No exemplo 2, nós tínhamos uma lâmpada, né, de 127 volts, 100 mA, deveria ser acionado também por um CI de 5 volts. Tá? Então a corrente máxima que esse CI pode fornecer, né, 30 mA, a gente está considerando que o relé ele vai ter também, vai puxar uma corrente de 50 mA, é o que a gente está considerando desde o começo. Então nesse caso a gente fez a mesma coisa, eu coloquei a bobina do relé,
né, entre a minha alimentação e o coletor. E aí qual é a ideia? Saiu 5 volts, eu vou ter uma corrente de base. Essa corrente de base vai fazer o transistor saturar. O transistor saturou, né, energizei essa bobina, porque faltava o negativo a ela para que eu tenha positivo e negativo e tenha uma tensão sobre ela. Vai passar uma corrente de 50 mA na bobina. Essa corrente de 50 mA vai fazer com que o relé, né, ele atraque, né, atracou, e aí eu vou ter uma corrente de 100 mA alimentado pela nossa fonte não, né, pela tomada, né, tá ligado direto na tomada 127 volts. Então lembrando que essa parte do relé a gente pode ligar até na tensão alternada ou na tensão contínua, mas a bobina do relé tem que estar sempre recebendo uma tensão uma tensão contínua, tá? E uma tensão compatível com a tensão especificada lá na marcação no próprio componente, lá no coil, no valor da tensão de bobina do próprio componente. Ele mesmo fala qual que é a tensão que você tem que alimentar ele, que é o VBOB. Então, dessa forma, a lâmpada vai acender. Então, aqui a lâmpada está acesa porque o transistor saturou, conectou o relé atracou e fechou o comum com o normalmente aberto depois que ele atracou. Bem, e aí eu preciso de qual corrente de base? É a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui 50 mA, né, que é o meu IC, né, meu IB vai ser o quê? 50 mA por 10, 5 mA. Então o CI precisa mandar 5 mA. Ele tem capacidade de mandar até 30 mA, beleza, vai funcionar certinho. Esse transistor ele vai saturar. Bom, e aí, né, se eu mandar então um nível lógico 0 aqui no CI, né, mandar 0 volts, né, nesse nosso exemplo 2, onde eu quero que a lâmpada apague, né, o que vai acontecer? A minha corrente de base vai ser 0, né, o relé vai cortar, ele vai perder o negativo, então eu não vou ter mais tensão sobre a bobina, né, o VCE vai ficar com a tensão da fonte, não vou ter mais a corrente na bobina, esse relé não vai mais atracar, então ele volta para o comum para o normalmente fechado. Não atracando, não passa a corrente na lâmpada, a lâmpada ela fica apagada. Então é uma outra situação que a gente tem onde o nosso CI mandou 0 volts, então a gente percebe que o CI consegue controlar uma lâmpada que precisa ser alimentada com a tensão da rede. É lógico que o CI com 5 volts nunca vai fazer uma lâmpada, né, que precisa ser acesa com 127 volts acender, mas ele consegue controlar o acendimento e essa é a ideia de se utilizar então o transistor com o relé. Bom, e aí a gente tem então o transistor acionando o relé, né, que é o nosso tema de hoje, e aí é o seguinte, pessoal, esse seria o circuito padrão, só está faltando uma coisinha aqui. O que acontece? Nós vamos precisar, nesse circuito, colocar um diodo, tá? Um diodo em paralelo com a bobina. Isso, em termos de queda de tensão, não vai interferir em nada, né? Então, o motivo que nós estamos colocando esse diodo, ele é usado para evitar a queima do transistor, né, devido à força contra-eletromotriz gerada pela bobina do relé quando eu corto a alimentação. Então a gente vai precisar utilizar esse diodo, não vai ter queda de 0,7 aqui porque ele está reverso, então do ponto de vista dessa tensão contínua aqui, esse diodo ele é um circuito aberto, tá? Então não vai interferir no circuito, mas ele está aqui só para não queimar o transistor. Por quê? Quando eu corto, quando a chave, né, entre o coletor e o emissor ela abre, o que acontece? Eu cortei a alimentação, mas eu ainda tenho tensão sobre a bobina. Como eu ainda tenho tensão sobre essa bobina, uma tensão em cima de uma bobina, né, aliás, eu tenho um campo, né, eletromagnético sobre essa bobina no instante que eu cortei. Essa tensão ela vai cair no momento que eu abrir, mas ainda vai sobrar um campo magnético residual. E um campo magnético sobre uma bobina provoca corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela vai estar num sentido, né, que vai
tender, né, a queimar, né, porque ela vai ter uma corrente instantânea que ela pode queimar aqui esse transistor. Então a ideia é o quê? Desviar essa corrente, como aqui eu vou ter uma resistência menor do que essa resistência aqui, então ele vai ser escoado via VCC, né, para que ele não queime então o transistor. Então é só uma questão de proteção do circuito para evitar a queima do transistor. Outra coisa, né, com esse circuito, a ideia dele, né, ele possibilita acionar na sua saída, né, aqui na saída, cargas de alta tensão, né, e alta corrente, com uma baixa tensão e uma baixa corrente de entrada. Porque a tensão aqui dessa entrada e a corrente aqui, elas vão ser pequenas. Por quê? Essa tensão e essa corrente, ela pode ser minimamente responsável para fazer somente o transistor saturar. E isso a gente vê que com pequenas correntes nós já conseguimos fazer isso. Agora, aqui na saída eu posso colocar aí, dependendo do relé, alimentar coisas com 600 volts, que vai puxar uma corrente de 20 amperes. E não vai importar se aqui eu vou estar colocando uma pilhazinha, né, com uma correntezinha baixa somente para fazer o transistor saturar. Então, por isso, essa vai ser a grande utilidade do transistor acionando o relé. Bom, vamos dar uma olhada num exemplo, né? Vou colocar aqui alguns exemplos, né, onde a gente tem transistores, um transistor acionando um relé. Então, dado o circuito abaixo, né, calcule o valor do RB, né, esse resistor de base aqui, de forma que a lâmpada acenda quando sair 3 volts do CI. Então, quando sair 3 volts do CI abaixo, eu quero que essa lâmpada acenda, né? Então, olha só, com 3 volts eu estou controlando o acendimento de uma lâmpada que está ligada na rede elétrica. E eu peço para você considerar a corrente da bobina de 100 mA. Já sabendo então que esse cara vai puxar 100 mA. Então, nesse caso, né, a queda de tensão eu vou ter 2,3 no resistor, porque eu tenho 0,7 aqui no VBE. Então achei aí a tensão no resistor de base. Com isso, né, eu sei que a corrente aqui na bobina é de 100 mA, né, a corrente que vai passar por aqui, que é também o meu IC, porque é a corrente que está entrando no coletor. Então, dessa forma, a corrente de base, né, nós sabemos que ela é igual à corrente de coletor dividido pelo beta, né? Só que nesse caso, como eu quero forçar a saturação, porque eu quero ligar essa chave aqui entre o coletor e o emissor para que a bobina fique com 6 volts e atraque, e o relé seja atracado. Então, eu vou pegar aqui o meu 100 mA, que é a minha corrente de coletor, e vou dividir pelo meu beta de saturação, que é 10. Então, isso vai me dar um IB de 10 mA. Então, essa corrente de base aqui, ela é de 10 mA. Então, olha só, esse CI ele tem 10 mA para fazer esse transistor saturar, porque aqui é até 30 mA. Dessa forma, eu consigo aqui simplesmente aplicar a lei de Ohm, né? Pegar 2,3 e dividir por 10 mili, né? Fazendo RB igual VRB sobre IB, né? 2,3 dividido por 10 vezes 10 a menos 3, e aí eu vou ter um resistor de base de 230 ohms. Isso significa que se eu colocar aqui um resistor de 230 ohms, quando sair 3 volts desse CI, esse transistor vai saturar, vai ligar esse lado da bobina no negativo, que é o que precisava para fechar o circuito, vai passar uma corrente que vai criar um campo eletromagnético, o relé vai atracar e essa lâmpada vai acender. Então, achamos aí um resistor de base que vai suprir então essa necessidade que nós temos aí de criar uma corrente para o transistor saturar. Bom, vamos fazer mais um exemplo, né? Nesse exemplo 2, dado o circuito abaixo, calcule o valor do RB de forma que o motor de 15 volts e 1 ampere gire quando sair 5 volts do CI abaixo. Então vai sair 5 volts. Aqui eu vou ter uma alimentação dos 15 volts para o motor, né? Ele vai puxar 1 ampere.
mas aqui o nosso problema não está nem na saída, né? A gente se preocupa então com essa entrada e esse intermediário que nós temos aqui. Então a corrente dessa bobina é um pouco mais alta, ela é de 150 mA. Então, de novo, né, eu vou ter uma queda no resistor de base de 4,3 volts, porque eu tenho 0,7 no VBE, né? E aí eu vou ter, então, baseado então na nossa corrente de coletor, aqui eu tenho uma corrente de coletor de 150 mA, eu consigo achar a corrente de base fazendo 150 mA dividido pelo beta de saturação, que é 10. Então eu vou ter aí uma corrente de base de 15 mA. Então esse beta de saturação aqui vai ser igual a 10. E aí eu vou ter então esses 15 mA, como eu tenho 4,3 por 15 mA, então 4,3 por 15 mA, né? E aí esse CI ele tem os 15 mA para mandar, né? Porque é até 30 mA. Então isso vai dar um resistor de base de 286,66 ohms. Então esse é o nosso resistor para que esse transistor sature, ligando essa parte da bobina no negativo, para que eu tenha uma tensão sobre a bobina, criando uma corrente que vai gerar um campo eletromagnético que vai fazer o relé atracar, ou seja, o comum vai entrar em contato com o NA para que esse motor gire. Vamos fazer então um terceiro exemplo, né? Dado um circuito abaixo, calcule o valor do RB de forma que a lâmpada acenda quando sair 1,5 volts. Esse seria o exemplo mais extremo, né, do CI abaixo. Por que mais extremo? Com 1,5 volts eu estou controlando o acendimento de uma lâmpada, né, que é energizada nos 127 volts. Então considere a resistência da bobina de 300 ohms. Então agora eu estou te dando a resistência da bobina, o RBOB. Bom, para a gente começar, então, eu sei que eu tenho 0,8 nesse resistor de base, porque eu tenho aqui 0,7 no VBE. Eu não tenho, né, a nossa corrente de coletor. Então, como eu não tenho a corrente de coletor, eu vou pegar então a tensão da bobina e vou dividir pela resistência da bobina, né, para saber a corrente que vai estar passando pela bobina. Eu tenho a tensão, né, eu sei que ela é de 9 volts, e eu tenho a resistência da bobina, que é 300. Então, nesse caso, eu vou ter uma corrente de coletor de 30 mA. Como eu tenho uma corrente de 30 mA, né, eu vou pegar então 30 mA e dividir pelo beta de saturação, que é 10, e aí eu vou ter uma corrente de base de 3 mA. Então, a nossa corrente de base aqui vai ser 3 mA. E aí eu vou fazer o quê? Tensão sobre corrente para achar o valor desse resistor. Então, o RB vai ser 0,8 dividido por 3 mA, que vai ser um resistor de base de 266,6 ohms. Então, o que mudou nesse exercício é que foi necessário que nós achássemos a corrente, né, da bobina. Então, eu dava no exercício 1 e 2, eu dava essa corrente. Aqui eu te dei a resistência, mas como você sabe a tensão, aplicamos aqui a lei de Ohm e descobrimos a corrente então da bobina, que é a nossa corrente do coletor. Pessoal, gostaria então agora de deixar para vocês um exercício para validação da sua presença, tá? Então chegamos também ao final da nossa matéria, né, de eletrônica. Foram 120 horas aí que eu tive o prazer de acompanhar juntamente com vocês. Gostaria aí de enfatizar, né, a necessidade de você sempre estar estudando, sempre estar anotando, né, as informações das aulas, e dizer também que foi um prazer, né, poder ministrar essas aulas para vocês aí nesse primeiro módulo. Desejo sucesso para vocês no segundo módulo, nesse módulo que vai se iniciar, e estaremos juntos aí, apoiando vocês naquilo que for necessário. Quanto a esse exercício, se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, reveja aí as orientações que foram dadas, e também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Um grande abraço a todos e bons estudos!